Este é o Egito, um país provavelmente mais conhecido por seus marcos antigos e seu sistema de rios. O Egito existe como sociedade há milhares de anos, desde o início da civilização. Já foi uma das regiões mais sofisticadas, se não a mais sofisticada do mundo antigo. Mas hoje, infelizmente, a história é um pouco diferente. O país tem grande economia, mas com a 13ª maior população mundial, sua produtividade se dilui, tornando-o um dos mais pobres do Mediterrâneo. Mas, nas palavras de todo corretor de imóveis duvidoso, tem potencial. Um potencial enorme. O Egito possui tudo para ser uma das 10 maiores potências globais, embora isso seja facilmente ignorado. Entre essa hipótese otimista e a realidade atual, há muitos desafios internos e externos. Embora o país tenha experimentado recentemente níveis realmente animadores de crescimento industrial, infelizmente, há alguns acontecimentos recentes que fazem parecer que ele não está necessariamente indo na direção certa. Enfrenta fortes tensões com vizinhos que ameaçam cortar sua antiga fonte de sustento e também tensões internas graves, que chegaram ao ponto de motivar o governo a transferir toda a sua capital para um lugar onde fiquem um pouco mais afastados das multidões revoltadas. Mesmo com potencial, uma economia não consegue aproveitá-lo nestas circunstâncias. Mas essa história vai além de mais uma economia promissora, destruída por corrupção e pela instabilidade. O Egito pode influenciar toda uma região econômica, independentemente do caminho que seguir. Para entender isso, precisamos responder a algumas perguntas simples. Por que o Egito seria uma das maiores economias do mundo? Por que não é? E como o sucesso ou fracasso do Egito pode afetar um hemisfério global? Depois de fazermos tudo isso, podemos colocar o Egito no ranking do Economics Explained. Desde o reinado dos faraós, passando pelos núbios, pelos assírios, até a participação britânica nos últimos séculos. Há muito o que falar sobre a história do Egito, tanto cultural quanto economicamente. Mesmo a nação moderna, como existe hoje, declarou independência há mais de um século, e mudou muito desde então. Não importa o período, não dá para falar da economia do Egito sem citar o Rio Nilo, fonte de água, com 6.650 quilômetros entre o Lago Vitória e o Mar Mediterrâneo. O grande potencial de mão de obra é um dos principais fatores da economia do país. A população do Egito se tornou enorme, com muitos deles entrando agora no mercado de trabalho. 94% dos 104 milhões de habitantes vivem ao longo do Rio Nilo, principalmente na bacia. Este é o motivo pelo qual tantas pessoas vivem no Egito, pois grande parte do país é tão árida quanto os países do Golfo Pérsico citados recentemente. Além de sustentar uma grande população, as hidrovias interiores são um dos meios de transporte mais baratos e eficientes para o comércio. E ao contrário do oceano aberto, praticamente qualquer coisa que flutue é suficientemente segura para transportar materiais e mão de obra ao longo de suas margens. Impérios antigos e modernos se beneficiaram do Nilo, até antes das mudanças recentes que discutiremos. E o Egito nem precisa investir nada para criar esta infraestrutura de transporte vital. Desde a industrialização, o transporte ferroviário de cargas é competitivo em custo por quilômetro com hidrovias, mas transporta mercadorias de tamanho mais limitado. Linhas ferroviárias e infraestrutura de apoio também precisam ser criadas, representando um enorme investimento inicial que não é necessário para transportar coisas em barcaças. É uma despesa enorme com a qual o Egito realmente não precisa se preocupar. E quando combinado com a sua nova economia, orientada para o mercado, isso torna o país atraente para investidores que buscam baixos custos de mão de obra, baixos custos de transporte e menos chances de problemas logísticos, teoricamente. Os benefícios consistentes proporcionados por esse rio são um dos principais motivos pelos quais o Egito se tornou uma potência industrial surpreendentemente competitiva. Mas não é o único motivo. Enquanto o Nilo é de vital importância para a indústria do país e para as comodidades do dia a dia, outro curso d'água, o Canal de Suez, é igualmente importante para as indústrias globais. Cerca de 12 a 13% do comércio global passa pelo Canal de Suez, representando 25 a 35% do tráfego anual de contêineres. O Egito tem um papel crucial no comércio global e qualquer bloqueio ao seu canal causa perdas de bilhões de dólares. Em tempos de conflito, as empresas podem, teoricamente, ser paralisadas em questão de semanas se o Canal de Suez estiver inativo.
E isso, talvez até mais do que o lendário Nilo, é principalmente o que fez do Egito um pilar econômico global no século XXI. Na verdade, um cenário real em que esse entupimento globalizante aconteceu foi há apenas alguns anos, embora, para ser sincero, pareça que foi há apenas alguns meses. Mas enfim, em 2021, o Ever Given, um navio gigantesco, capaz de transportar 20.124 contêineres, teve dificuldades para se manter reto enquanto atravessava o canal no meio de uma tempestade de areia. Ele bateu na lateral do canal a caminho do seu destino. Após rebocadores egípcios falharem em remover a embarcação, escavadeiras foram trazidas para abrir um caminho melhor. O incidente foi uma preocupação internacional tão grande que praticamente todos os veículos de notícias estavam cobrindo o processo de escavação. Empresas de salvamento holandesas e japonesas, além do presidente dos Estados Unidos, ofereceram apoio para resolver o problema rapidamente. Agora, é verdade que o Canal de Suez possui duas faixas separadas para evitar esse tipo de problema, além de permitir uma navegação mais fluida, já que o canal recebe navios vindos de ambas as direções. Mas o Ever Given ficou preso bloqueando todo o tráfego, deixou de ser um contratempo e virou um desastre. Cerca de 370 navios pararam ou ficaram à deriva, interrompendo o transporte de mercadorias de cerca de 9,6 bilhões de dólares por dia. Devido às dificuldades logísticas na pandemia de Covid, a maioria dos países não podia lidar, pois o comércio já estava lento e desorganizado pelos lockdowns. E enquanto alguns optaram por fazer a viagem ao redor do cabo, outros decidiram esperar, apostando que o canal seria liberado a tempo de ainda manter a pontualidade. Foram necessárias 150 horas e 14 rebocadores, usando as marés altas da primavera para resolver a catástrofe e desencalhá-lo. O Egito recebe cerca de 300 mil dólares em taxas por navio que cruza o Canal de Suez. Mesmo sem vantagem geopolítica, é uma excelente fonte de receita estrangeira para o país. Mas eles realmente sofrem se ele não funcionar corretamente, e o custo para os países que o utilizam é muito alto. Há sempre interesse internacional em mantê-lo funcionando. O Egito pode usar o Canal de Suez e sua mão de obra barata para produzir itens de forma muito competitiva em tempos favoráveis. Porque pode comprar componentes e montar com mão de obra barata na Ásia, usando processos de transporte econômicos para enviar direto à Europa. Se funcionasse no máximo, seria difícil competir. Alcançar esse potencial já é outra história. O Egito tem economia mais diversificada do que muitos vizinhos africanos, perdendo só para a África do Sul no produto interno bruto. Descobertas recentes desde as mudanças de 2000 mostraram distribuição promissora nas indústrias. Eles têm uma posição de trabalho invejável, com 60% da população abaixo dos 30 anos, prontos para impulsionar a economia. Bem diferente da atual base das potências manufatureiras, que quase todas estão lidando com populações envelhecidas. Desde os anos 70, o Egito expandiu muito sua manufatura. O crescimento continuou estável, apesar das lutas internas e da recuperação das perdas da Revolução de 2011 e dos protestos de 2016. Falaremos mais sobre isso depois. Além da manufatura, o país é o quinto maior produtor africano de petróleo, terceiro em gás natural e tem a maior capacidade de refino do continente. A exportação de combustíveis fósseis equivale a 15% do produto interno bruto deles, suficiente para aumentar as receitas externas, mas sem gerar total dependência de recursos. Com tudo isso, a sua posição estratégica, força de trabalho crescente e de baixo custo, transporte fácil e barato, infraestrutura fornecida pela natureza e, francamente, mais energia do que consegue usar. Há razões para acreditar que o crescimento atual seguirá elevando a renda dos cidadãos de forma concreta. Suas estradas, que estavam em más condições, agora estão sendo tratadas com um plano do governo de 895 milhões de dólares para reduzir o congestionamento nas vias, construindo mais de 40 novas pontes e expandindo o Canal de Suez. Apesar da promessa, há desafios sérios a enfrentar para o país se tornar uma economia de renda média. Como sempre, o que beneficia o país nem sempre favorece os seus governantes. O país sempre construiu monumentos na areia, projetos prejudiciais à economia, incentivados pelo poder para a auto-imortalização. Essa prática ainda persiste. Até hoje, o país está construindo uma nova capital, a 30 quilômetros a leste do Cairo, a um custo público enorme, para ficar mais distante das possíveis multidões furiosas que possam querer derrubar o governo. A construção do zero deve custar ao país cerca de 58 bilhões de dólares americanos.
Com grande parque central, distrito comercial moderno, maior obelisco do mundo e amplo terreno para o octógono, projetado para sediar o Ministério da Defesa, que deveria ser pelo menos 60% superior ao Pentágono dos Estados Unidos. Muitos analistas apontam que isso é apenas um refúgio administrativo, já que poucos egípcios podem pagar para viver aqui, muito menos mudar completamente suas vidas para se estabelecerem no local. E esse é basicamente o plano nada secreto, já que o governo aprendeu o quão vulnerável é ao compartilhar sua capital com o povo ao qual precisa prestar contas. Também existe o elefante na sala da economia do Egito. É a dívida. Muita dívida. Em 2023, a dívida do Egito era de 95% menor do que o produto interno bruto de várias grandes economias, como os Estados Unidos da América. Ainda é muito para um país relativamente pobre, que não toma empréstimos em sua própria moeda e paga juros bem mais altos. Para piorar, este ano o Banco Central Egípcio elevou os juros em 600 pontos base. Os gastos com infraestrutura caem com a dificuldade de empréstimos, e a libra egípcia está entre as moedas de pior desempenho mundial. Não parece haver sinais de melhora futura, pelo menos a curto prazo. A turbulência aumentou as tensões e trouxe mais instabilidade e incerteza na governança do país. Isso dificulta a obtenção de empréstimos ou a atração de parcerias estrangeiras. O Egito tem grande potencial e poderia receber fábricas de montadoras europeias competitivas. O investimento em treinamento e infraestrutura seria alto e poderia ser ameaçado por outra mudança de governo. Essa nova capital deve conter essa ameaça. Ela fica perto o suficiente do Cairo para ainda poder supervisionar a cidade maior, mas longe o bastante para que os funcionários do governo e a classe dominante tenham uma zona de segurança contra possíveis manifestantes furiosos, em um casulo luxuoso. E então há a questão da barragem do renascimento etíope. Veja por que isso é um problema. Os planaltos da Etiópia fornecem mais de 85% da água do Nilo, rio essencial para a sobrevivência e a indústria do Egito. A Etiópia diz que a barragem não afetará muito o fluxo de água, mas o Egito duvida. Os esforços deles, desde o período colonial, para barrar projetos de construção nesse curso d'água, tornam isso uma questão séria para o governo egípcio. Para complicar a diplomacia, a Etiópia busca infraestrutura para a economia, e a barragem teve o apoio popular. Esforço conjunto com a China, que implementou um plano mais rápido do que o esperado. Para ser justo, isso pode reduzir o fluxo de água que já vem diminuindo nas últimas décadas e colocar uma enorme pressão sobre a população que depende desse recurso vital para a alimentação, água, irrigação, indústria e transporte. Atualmente, embora muitos países a montante não vejam o problema, isso está causando tensões crescentes, com o Egito chegando a ameaçar explodir a barragem se a situação piorar demais. Isso gerou reação internacional. Os Estados Unidos da América cogitam reter ajuda à Etiópia, enquanto a China apoia o país por seu envolvimento no projeto Cinturão e Rota. Em relação à expansão do Canal de Suez, a estratégia de mídia do país tem sido fazer parecer que se trata de uma melhoria, mas está longe de ser o caso. O que está realmente acontecendo é que o Canal de Suez também está sendo pressionado por conflitos no Iêmen, que tem como alvo os navios que fazem a travessia. Isso está restringindo esse importante centro de receita para o Egito. Tudo isso, combinado com a luxuosa nova capital, pinta um quadro bastante sombrio. Veja, eles estão planejando fazer uma proposta para sediar as Olimpíadas de 2036 e 2040. Nem os economistas preveem o futuro. O Egito tem muitas oportunidades que serão perdidas sem uma grande mudança no sistema, e isso afeta a todos. O Canal de Suez é uma via vital global, que, como vimos com o Ever Given, preso por uma semana, ou os ataques no Iêmen, pode impactar fortemente a economia mundial. Se o país for envolvido em ação militar contra ameaças, o canal pode ser ainda mais afetado, dificultando o tráfego global, que já considera a rota mais longa e cara pela África. No âmbito doméstico, isso significa que todas as vantagens posicionais que o país possui na economia global se tornarão mais ou menos irrelevantes. O forte crescimento do país será difícil de manter. Esperamos, para o bem de todos, estar errados. Certo? Agora é hora de colocar o Egito no ranking do Economics Explained, algo que será particularmente importante para essa economia para dar um pouco de contexto nominal aos pontos fortes e fracos muito evidentes do país.
O Egito possui um PIB de 347 bilhões de dólares americanos, semelhante ao do Paquistão e Romênia, e fica logo atrás da África do Sul como maior economia da África. Hoje é a 42ª maior economia mundial e tem nota 6 de 10. Isso está distribuído pela 13ª maior população do mundo, o que significa que, apesar de seu desempenho geral razoável, ainda é um país de baixa renda. Tem um PIB per capita de 3.225 dólares, o que o coloca atrás do Líbano, do Sri Lanka e apenas um pouco à frente da Índia, apesar de ser uma economia industrial mais concentrada. Ainda assim, com menos de 1/3 da média global, recebe nota 2 de 10. Estabilidade e confiança são o calcanhar de Aquiles do potencial do Egito. Só nas últimas décadas, o país passou por revoluções e protestos violentos, com um governo que demonstrou estar disposto a usar medidas extremas para consolidar o seu próprio poder. Isso claramente prejudicou o investimento estrangeiro e o interesse geral em estabelecer operações ou relações comerciais com o país. Dou nota 2 de 10, pois notas menores indicam países em guerra, agitação social ou conflito civil. O crescimento tem sido forte e o país busca bons resultados. Se deixado sozinho, provavelmente teria um nível manufatureiro de renda média baixa. Agora, embora isso não pareça uma ambição grandiosa, ainda seria uma melhoria em relação à sua realidade atual. O crescimento nominal foi de cerca de 60% na última década, incluindo a recuperação após a queda dos protestos de 2016. Então, se as coisas puderem permanecer estáveis, o país pode facilmente se tornar uma das principais economias de maior crescimento no mundo. Por enquanto, porém, recebe uma nota 7 de 10. A indústria ainda não é desenvolvida, e a maioria da população é formada por agricultores simples. Mas o crescimento na manufatura, serviços básicos, comércio, hospedagem e, claro, uma boa ajuda dos recursos naturais, faz com que receba uma nota 6 de 10. No total, isso dá ao Egito uma média de 4,6 de 10, o que o coloca aqui embaixo no ranking. Isso o coloca logo acima do Paquistão, outro país turbulento que poderia disputar o mesmo papel na economia global. Você já pode clicar nesse vídeo na tela. Obrigado por assistir. Tchau!